E o Apocalipse foi escrito em ciclos de 7. Como é que o Apocalipse foi escrito? Em ciclos de 7. Interessante. Deus ama o número 7. Por isso estamos aqui no 7º dia. Porque Ele falou, no 7º dia vocês devem se reunir para me adorar. Ele começou o mundo, o nosso mundo, Ele começou com uma semana de 7 dias. Como é que começou o nosso mundo? Uma semana de 7 dias. Deus não poderia ter feito uma semana de 8 dias, de 9 dias, de 10 dias? Ele é Deus, Ele poderia fazer qualquer coisa. Mas Ele escolheu fazer uma semana de 7 dias, que é usada no mundo inteiro. Você já parou para pensar? Que o mundo inteiro, cristãos e não cristãos, pagãos, todos eles têm uma semana de 7 dias. Qual é a razão que a pessoa que não crê em Deus, qual é a razão para a pessoa que não crê na Bíblia, qual é a razão para um ateu seguir uma semana de 7 dias? Me diga, qual é a razão? Por exemplo, a China é comunista. Quem prega o evangelho lá é morto. Coreia do Norte é comunista. Quem entrar com a Bíblia lá será morto. Mas ele segue uma semana de 7 dias. Aí eu pergunto para o pagão, para o ateu: por que você segue a Deus quando você diz que é ateu, é pagão, que não crê em Deus? E você segue a Deus, a pessoa diz: não, eu não sigo a Deus. Segue. Mas como? Quantos dias tem a sua semana? Ele pensa. Pense bem para responder. Quantos dias tem a sua semana? Ele diz 7. Por que 7? Por que não 8, não 10, não 9? Por que 7? Porque todo mundo segue. Ah, é? Todo mundo segue? Todo mundo que é cristão? Não. Os não cristãos, os pagãos, os índios, os analfabetos, todos seguem uma semana de 7 dias. Mas de onde vem isso? De onde vem a semana de 7 dias? Só da Bíblia. Na enciclopédia britânica existe uma frase que diz assim: os que não creem em Deus ficam confusos com a explicação da semana de 7 dias. Os que não creem em Deus, porque a única explicação, a única razão para a semana de 7 dias é a Bíblia, é Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 é a única razão para uma semana de 7 dias. E o mundo todo segue. Deus trabalha em ciclos de 7. E por que Deus escreveu o Apocalipse tudo em 7? Porque Ele é o Deus do 7. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós vamos começar a estudar com você sobre as 7 igrejas. Vocês receberam aí? Receberam o gráfico? Aqui nós temos as 7 igrejas. O primeiro ciclo de 7 do Apocalipse são as 7 igrejas que estão na Ásia Menor, que hoje se chama Turquia. Quando você lê na Bíblia Ásia Menor, saiba que é a Turquia. Todas as 7 igrejas estão lá. Então vamos ver agora o capítulo 2. Veja o capítulo 2 de Apocalipse e o verso 1. Capítulo 2, verso 1. Estão me acompanhando? Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Leiam comigo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Estão vendo aí de novo? Deus é o Deus do ciclo dos 7, né? 7 estrelas na mão direita. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Estão vendo aí outra vez o 7? Ou vocês acham que eu inventei isso aqui? Não, isso é Bíblia. É Bíblia. Isso é profecia. Isso é Apocalipse. Ciclos de 7. Aqui diz que Deus tem na sua mão direita 7 estrelas.
e que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tudo 7. Vocês se lembram quantas voltas deram na cidade de Jericó antes das muralhas caírem? 7 dias. Jericó, eles deram uma volta cada dia, durante 7 dias. E no 7º dia, Deus disse hoje vocês não vão dar uma volta só não. Hoje vocês vão dar 7 voltas. Então deram uma volta em Jericó no 7º dia. Uma volta, 2 voltas, em silêncio. Deus falou, vocês vão dar essas voltas em silêncio, sem um pio, nada. Os sacerdotes na frente com as trombetas e o povo dando volta. E o povo de Jericó em cima dos muros olhando, falou, esse povo ficou doido. O povo ficou doido, porque estão dando volta na cidade. A semana toda eles deram uma volta e voltavam para o deserto. Davam uma volta e voltavam para o deserto. Agora, o 7º dia, eles deram uma volta, agora deram a segunda, terceira, um silêncio total. E Deus disse, quando vocês completarem a 7ª volta, no 7º dia, estão prestando atenção? Quando vocês completarem a 7ª volta, no 7º dia, as 7 trombetas que estão na frente do exército, quantas trombetas? 7 trombetas. Elas vão tocar. E aí vocês vão gritar. E as muralhas vão cair. Isso aconteceu. Quando eles completaram a 7ª volta, no 7º dia, as 7 trombetas tocaram. E o povo gritou. E as muralhas caíram. Queridos, não é exagero falar que Deus trabalha em ciclos de 7. E agora aqui nós estamos começando o estudo das 7 igrejas. Poderiam ser 8, 9, 10. Mas ele escolheu colocar a história do cristianismo em 7 capítulos. Eu não quero que vocês assistam novelas, mas vocês sabem que as novelas, elas prendem a atenção porque elas são por capítulos, não é? Ela não termina. Amanhã continua. E a pessoa fica o quê? Ansioso, preso, não é? Porque fica esperando pelo dia seguinte. Deus pegou a história do cristianismo e dividiu em 7 capítulos. Então você que está assistindo hoje, não pode perder o próximo capítulo, que é sábado que vem. Entendeu? E não pode perder o outro, que vai ser o 3º capítulo. Porque são 7 capítulos. E eu já dei para vocês o script. Esse é o script. Script é o roteiro. O roteiro já foi escrito por Deus. Deus escreveu o roteiro daquilo que nós vamos estudar nas próximas semanas com vocês. A primeira igreja, Éfeso, estava na cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Presta atenção, Éfeso era a capital da Ásia Menor, era a maior cidade daquela região, que hoje é a Turquia. Tinha 225 mil habitantes. Para aquele tempo, 225 mil habitantes era bastante. Como é que a gente sabe hoje que uma cidade tinha 225 mil habitantes? Porque é assim, você visita a cidade e vê o anfiteatro. Você vê o anfiteatro. O tamanho do anfiteatro determina o tamanho da cidade. O anfiteatro geralmente era feito para 10% da população. Se coubessem 20 mil pessoas no anfiteatro, a cidade tinha 200 mil. A Leila e eu fomos lá em Éfeso. Visitamos todas estas cidades, estas 7 cidades. E a cidade de Éfeso tem um anfiteatro lá, grande, cabem 25 mil pessoas sentadas. Ora, se o teatro cabem 25 mil pessoas sentadas, é porque a cidade tinha 250 mil habitantes. É uma cidade grande. Uma das deusas que tinha lá em Éfeso chamava Nike. Vocês já ouviram falar a palavra Nike? Não tem o tênis Nike? Da onde veio a palavra Nike? É uma deusa lá de Éfeso. Então vamos ler a carta que Jesus escreveu para a cidade de Éfeso. Veja comigo agora o verso 2.
Leiam comigo, capítulo 2, verso 2. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus. Deus está falando, eu conheço as tuas obras. Deus não só conhecia as obras dos cristãos que viviam na cidade de Éfeso, mas Ele conhece as tuas obras, Denise, Edjane, Bebé. Deus conhece as tuas obras. Esta frase está presente em todas as cartas que Ele escreveu. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Você não esconde coisas de Deus. Você esconde coisas do marido, da esposa, do pai, da mãe, mas de Deus você não esconde. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Você fica contente ou fica triste quando sabe que o seu Deus sabe tudo e vê tudo? Eu fico contente, Ele sabe toda a minha vida. Ele sabe os desejos que eu tenho no meu coração. E queridos, e Ele me perdoa quando eu faço coisa errada. Graças a Deus existe perdão. E aqui diz o verso 2: tanto o teu labor, ou seja, o teu trabalho, como também a tua perseverança. Leia comigo, verso 2, capítulo 2, verso 2 de Apocalipse. E que não pode suportar homens maus. A igreja de Éfeso representa esse primeiro capítulo da história do cristianismo. Veja aí na folha que eu dei para vocês. Na folha que eu dei para vocês, onde está escrito Éfeso, embaixo tem duas datas aí, tem duas datas, 31 a 100. A igreja de Éfeso representa o cristianismo que foi do ano 31. O que aconteceu no ano 31? Jesus morreu. Jesus morreu no ano 31 e ressuscitou no ano 31 e subiu para o céu no ano 31. No ano 31 aconteceu o quê? A Páscoa, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Por isso, a igreja de Éfeso começou no ano 31, quando Cristo fundou a igreja, fundou o cristianismo. E durou até o ano 100. Por que durou até o ano 100? Porque no ano 100 morreu o apóstolo, o último apóstolo de Jesus morreu no ano 100, que foi o apóstolo João, o discípulo amado, o que escreveu o Apocalipse. Ele era o discípulo mais novo, é o que viveu mais tempo. Todos os outros já tinham morrido, mas João estava vivo. Ele morreu por volta do ano 100. Então, nós chamamos Éfeso de o período da pureza da verdade, pureza da doutrina, pureza apostólica. Éfeso é a igreja dos apóstolos vivos, enquanto eles estavam vivos. Então, durou do ano 31 até o ano 100. E queridos, Jesus escreve coisas bonitas sobre Éfeso. Por isso aqui o capítulo 2, verso 2, diz assim, leia comigo de novo, verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Eles não aceitavam os maus, eles eram verdadeiros e honestos. E puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Você acha que só naquele tempo existia gente que se dizia ser apóstolo de Jesus e não era apóstolo de Jesus? Ou você acha que hoje ainda existem pessoas que dizem, eu sou apóstolo de Jesus, e na verdade é um mentiroso, é um ladrão, é um vigarista, arranca o dinheiro do povo? Queridos, o que mais existe hoje é gente arrancando o dinheiro do povo, arrancando dinheiro, e se dizem ser apóstolos de Jesus, mas são mentirosos, porque Jesus não arrancava, ele arrancava o pecado das pessoas e dava o perdão. Jesus falou, de graça recebestes, de graça dai. Você recebe de graça e você dá de graça. Como é que eu vou cobrar um sermão que eu faço? Como é que eu vou cobrar um batismo? Como é que eu vou cobrar um casamento? Como é que eu vou cobrar uma visita? Como é que uma pessoa está doente, né? O Glailson está doente, eu vou lá no quarto dele, oro com ele. De graça recebestes, de graça dai.
Jesus distribuía alimentos, curava as pessoas, e nós precisamos ser continuadores do ministério de Jesus. Você tem que ser uma extensão do ministério de Jesus, entrando nas casas com a Bíblia, dando Bíblias. Nós não vendemos Bíblias. Bíblias devem ser o quê? Doadas. É o melhor presente que você pode dar para alguém, é uma Bíblia. É a salvação da pessoa, porque a Bíblia é um livro vivo, que transforma o coração das pessoas. Mas naquele tempo já existiam apóstolos mentirosos, diz aqui. Estão vendo aí o verso capítulo 2 e o verso finalzinho do verso 2? E puseste à prova aqueles que dizem que são apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E agora o verso 3. E tens o quê? Perseverança. Perseverança significa não desiste. Não desista. A vida é difícil? É difícil mesmo. Só para você? Não, para todo mundo a vida é difícil. Você acha que a vida é difícil para você porque você não sabe o que está passando dentro daquela outra casa. Todas as casas, ricas e pobres, têm problemas, têm doenças, têm câncer. Entende? Isso afeta todo mundo. Nós vivemos num mundo que é pesteado. Por isso que Jesus prometeu voltar. Ele vai voltar para nos tirar deste mundo de pecados e de doenças e nos levar para o céu, porque esse mundo só vai de mal a pior. Então você tem que ser perseverante, diz o capítulo 2, verso 3. E o que mais? Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Ou seja, provações, perseguições, suportaste provas, perseguições por causa do meu nome. Você acha que você não vai ser perseguido? Você acha que você não vai ser caçoado, zombado? Quando alguém, no sábado à tarde, vê que você está todo arrumadinho, com o cabelinho penteado, com um vestidinho novo, uma roupa nova, uma camisa nova, limpinhos, e vindo para cá, você não acha que tem pessoas que vão rir da sua cara? Todo lugar acontece. Será que aqui não vai acontecer? Aqui também acontece. Aqui também acontece. Então você tem que suportar a prova. Quem é covarde não vai para o céu. Vai para o céu quem é corajoso, enfrenta as provações, enfrenta a zombaria, enfrenta a caçoada. Você não desiste. Porque o céu é um caminho estreito, o caminho largo é o caminho da perdição. É fácil andar nele, todo mundo anda, mas o caminho que leva para o céu é um caminho estreito. Você vai ser provado. Mas Jesus está prometendo para você o quê? Um novo céu, uma nova terra. Por isso não desista, diz aqui, capítulo 2 e o verso 3. Suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Aleluia. Verso 4. Tenho, porém, contra ti. Olha, lá dentro da igreja de Éfeso já existia esse probleminha, olha. Tenho, porém, contra ti o quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Nós temos casaizinhos novos aqui. Os casaizinhos novos se abraçam, se beijam, andam de mãos dadas. E aqueles que já estão há 20, 50 anos, como a lei leu, 50 anos, mais de 50 anos juntos, não tem mais abraços e beijinhos? Tem que ter. E se não tiver? Acabou o casamento. Acabaram as primeiras atenções. Você não liga mais para a esposa durante o dia? Não, você está distante dela, você está trabalhando na serra, mas não tem telefone lá não tem internet? Você não pode dar uma ligadinha para a esposa? Estou com saudade de você. Não vejo a hora de voltar para casa. Isso faz bem para a esposa ou não faz? Em vez da esposa ter que usar remédio, ela vai ser curada com amor. As mulheres, elas têm mais saúde quando são amadas, reconhecidas. Quando o marido demonstra o primeiro amor. Lembrar a data de aniversário. Mas olha, e quando é o aniversário da sua esposa e você não se lembra? Isso dói no coração dela? Passou o aniversário, você não disse parabéns, nada, como se fosse qualquer dia. Faltou as primeiras atenções.
sonhos. No tempo de namorado, se você, no dia do aniversário da sua namorada, você não fizer nada, você recebe um chute. Tchau, vai embora. E depois que casa, não tem mais um beijinho para sair, não tem um beijinho para chegar, não tem um abraço, primeiras atenções. Isso a Bíblia chama de primeiro amor. Primeiro amor, que não pode acabar nunca. No casamento não pode acabar. E na vida cristã, com você e Jesus, será que esse primeiro amor pode acabar? Não pode acabar. O primeiro amor da pessoa que conhece Jesus, fica apaixonada por Jesus e fala de Jesus para todo mundo. Tem gente que diz assim: aquele fulano lá, aquela mulher lá, vem aqui, ela já vai falar de Jesus, ela só fala de Jesus. Lógico, ela está apaixonada por Jesus. Daquilo que o coração estiver cheio, a boca fala. Aquilo que estiver cheio no seu coração, a boca vai falar. Se você ama Jesus, você fala de Jesus para os outros. Este é primeiro amor por Jesus. Não pode acabar nunca, porque acabou o primeiro amor, acabou a salvação. Só vai para o céu quem é apaixonado por Jesus. Faz declarações de amor para Jesus. De manhã, nas minhas orações, eu digo: Jesus amado, eu te amo, eu estou ansiando por tua volta, pela tua breve volta, o quanto antes, porque eu quero sair desse mundo. O Senhor não me deixa faltar nada, o Senhor me sustenta, me protege, mas eu quero mais, eu quero o céu. Volte logo, Jesus, volte logo. Primeiro amor entre marido e esposa, primeiro amor entre você e Jesus. Lá na igreja de Éfeso, estava acabando o primeiro amor, por isso que está escrito aqui no capítulo 2, verso 4, leia comigo, verso 4, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Agora o verso 5, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te, lembre dos primeiros dias, quando vocês se casaram, lembra como é que era aquela paixão, aquele amor, e se arrependa, peça perdão, volte atrás. Vocês acham que o amor envelhece e acaba? Ou vocês acham que o amor ele vai se tornando cada vez mais forte? Nós estamos casados, a Lei e eu, já há mais de 50 anos. Nós nos amamos mais do que no começo. O amor vai ficando sólido, o amor vai ficando maduro, o amor vai ficando forte. Por isso, aqui diz, olha, arrepende-te, lembra-te de onde caíste, verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar o quê? As primeiras obras, volta a praticar o primeiro amor. Você vai salvar o seu casamento e vai salvar a sua vida também. E se não, continue lendo comigo o verso 5, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se não houver arrependimento, Deus não vai nos salvar. Agora o verso 6, tens contudo a teu favor, uma coisa boa que os cristãos de Éfeso faziam, está sendo elogiado aqui, o elogio é este, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? É bom você saber, porque Deus odeia as obras dos nicolaítas. Nicolaítas eram espíritas daquele tempo. Como é que é? O que o Espiritismo ensina? Presta atenção nisso aí. O que o Espiritismo ensina? Que aquilo que você faz no corpo, beber, fumar, adulterar, promiscuidade, tudo que você faz no corpo não afeta a sua vida espiritual. Que a vida espiritual, o espírito é separado do corpo. Então, o espírito não está nem aí com o negócio de ele fuma mesmo, ele bebe, ele tem mulheres, ele adultera, ele é promíscuo, porque ele acha que isso não afeta nada da vida espiritual dele. Ele acha que isso é separado. O que afeta o corpo não afeta o espírito. Isso é doutrina nicolaíta.
já existia naquele tempo. Nós não cremos nisso aí. Nós cremos que o ser humano, você e eu, nós somos indivisíveis. Você é um ser indivisível. O que é indivisível? Não dá para separar. O que afeta a mente, afeta o corpo. O que afeta o corpo, afeta o quê? A mente. Afeta a vida espiritual. Por isso, a Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você cuida daquilo que você come e bebe, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, Deus aborrece a doutrina dos nicolaítas, e nós também deveremos aborrecer. Agora o verso 7. Agora o verso 7. Leia comigo o verso 7. Quem tem ouvidos, leia comigo. Quem tem ouvidos? Todo mundo tem ouvido aqui? Sim. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Agora vai para o último capítulo da Bíblia. Aqui diz que o vencedor, ou seja, aquele que permanecer em Cristo, vai ser salvo e vai poder comer do fruto da árvore da vida. Agora leia comigo Apocalipse 22, último capítulo de Apocalipse, capítulo 22. Veja onde está a árvore da vida. A árvore da vida, Adão, quando pecou, foi proibido de comer da árvore da vida. Quando ele pecou, foi expulso do jardim do Éden. Mas a árvore da vida está na Nova Jerusalém, e você vai poder comer da árvore da vida, porque Jesus está prometendo ao vencedor: darei o privilégio para ele de comer da árvore da vida. Leia comigo, capítulo 22, e o verso 1 e 2. Capítulo 22, verso 1 e 2. Leia comigo. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, a Nova Jerusalém tem uma praça, e tem rio na praça. É coisa linda. No meio da praça, de uma e de outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida, que produz quantos frutos? 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Você vai poder comer do fruto da árvore da vida de mês em mês. Jesus prometeu para você: ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida. Você quer comer do fruto da árvore da vida? Levante a sua mão. Aleluia, bendito seja Deus. Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu. Nós vamos entrar pelos portões da Nova Jerusalém e vamos poder comer do fruto da árvore da vida. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos levados para o céu. Quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor vai nos levar para o céu. E o Senhor está dizendo que aos vencedores, o Senhor dará o privilégio de comerem do fruto da árvore da vida. E vamos ter vida eterna em Cristo Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre cada mãe, sobre cada pai, sobre cada marido, sobre cada esposa, sobre cada criança que está aqui, sobre cada jovem. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Prepara-nos para a volta de Jesus. Salva-nos, cura as nossas enfermidades, pois é em nome de Jesus que pedimos, e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor.